Paz do Senhor Jesus, encontro com Deus e Jesus. A salvação está às portas. Irmãos, nós estamos no livro de Gênesis. Nessa temporada que nós vamos trazer aí um encontro com Deus. Eu quero hoje falar algo especial. Não é para você preocupar com enviar esse encontro com Deus, mas é para você refletir o quanto Deus tem querido salvar você, salvar a sua alma, salvar o seu espírito. Deus, ele podia ter desistido da criação no dilúvio. Ele não desistiu. Ele manteve de pé as suas obras. Mesmo depois que Adão e Eva pecou, Deus não deixou de ser pai. O homem se tornou criatura, pois ele se afastou da presença de Deus, mas não deixou de ser filho para Deus. Por que eu te falo isso? No livro de Gênesis, capítulo 3, onde nós estamos, que finaliza hoje, depois nós vamos para outro próximo livro. Olha o que acontece. Depois que eles comeram o fruto, e vendo Eva que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Agora está o foco da nossa pregação de hoje. Entendemos que a mulher, Eva, comeu o fruto proibido. Não cito o que é, de que maneira que é. Ela comeu. Entendemos que ela comeu, mas ela não abriu os olhos. Porque a autoridade não é dela. Mesmo ela tendo conhecimento daquilo que estava acontecendo, ela foi seduzida no imediato. Isso é para as mulheres. Toma cuidado com a sedução. Toma cuidado com o que a sedução faz com a sua vida. Talvez você pense assim: nossa, é muito bonito, é muito perfeito. Vai te levar para um caminho de pecado. Pode até falar misericórdia. Mas sabe o que acontece? Quando não se há vigilância, Eva não vigiou. Ela de imediato, ela comeu e deu ao seu marido. E seu marido comeu e abriu os olhos, e ambos abriram os olhos. Mas a mulher abriu os olhos por causa de quem? Por causa de Adão. Não foi por causa de Eva. A porta da salvação naquele momento se fechou. A porta que estava aberta para a eternidade se fechou. Mas por que se fechou? Eis que no versículo 22, no capítulo de número 3, vai dizer assim: então disse Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. A porta da eternidade da salvação se fechou para o homem. Porque havia dentro do jardim do Éden a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida.
Mas a árvore da vida, ninguém deu atenção para a árvore da vida. Presta bem atenção. Ninguém dá atenção para aquilo que faz bem. Dá atenção para aquilo que faz mal. A porta da salvação naquele momento havia se fechado. Porque Deus pegou, retirou o homem do jardim do Éden. Deus não retirou o homem por causa do pecado. Presta bem atenção. Muitas das pessoas interpretam a Bíblia de maneira errada. Não que eu estou julgando ninguém. Mas pela questão do seguinte: a porta da salvação naquele momento havia se fechado para Adão e Eva. A eternidade não poderia ser mais, porque eles ali havia um lugar muito bonito. Um que é interessante em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 16. Para você entender que o homem, ele tem autoridade. Não é questionando ninguém não, mas o homem tem autoridade. E o homem não a usa. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Todas. Ele podia ter comido a árvore da vida, a eternidade. E mesmo o pecado, ele não podia voltar para trás. Ia carregar o pecado para a vida toda, para a eternidade. Mas até essa astúcia ele não teve. Foi maravilhoso, porque não sei o que Deus ia fazer, né? Mas tudo é nos planos e nos projetos de Deus. Mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Talvez você não entenda por que Deus nos fala tanto sobre o pecado. Para que não viemos perder as coisas boas que Ele tem para nós. E muitas das vezes nós queremos o quê? Aquilo que é mal diante da nossa vida. Porque, citando no versículo 9, no capítulo de número 2 de Gênesis: e o Senhor Deus fez brotar de toda a terra árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Estava no meio, irmão, estava à vista. Quando você olha para um lado e para outro, você vê. Estava à vista dos olhos do homem. Mas ele não teve curiosidade. Mas a Bíblia vai dizer assim: e a árvore da ciência e do bem e do mal. Quer dizer que o que? Elas estavam juntas. Estava do bem e do bem e do mal, e mais a árvore da vida. As duas juntas. Nós precisamos entender que a porta da salvação, ela está aberta. Mas não podemos escandalizar diante das coisas que Deus nos separou para nós. Deus tirou, aqui no versículo 23 de Gênesis capítulo de número 3, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Adão tinha perdido tudo. Adão não perdeu a mulher, porque essa era a constituição de Deus da sua costela. Mas a salvação Adão perdeu. Mas como assim, irmão? Nós estamos falando de uma coisa. Ninguém prega sobre a árvore da vida. Eu fui em muitas pregações, irmãos. Fui em muitos ministérios. Mas eu nunca vi ninguém pregar Gênesis, o pecado de Adão e de Eva. E a árvore da vida. Se fala assim em 2 versículos e ninguém prega. Por quê? Não é importante. Porque é importante é o ego de si próprio.
para enganar os outros, mas não falar a verdade. Não ensinar a vigilância, porque Adão e Eva não vigiou e eles pecaram. Porque teve a árvore do jardim do Éden, eles poderiam ter comido. Nosso Deus falou no versículo 22, de capítulo de número 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, querer estender, pegar, e tome também a árvore da vida, e coma e vive eternamente. Um fruto desse dá para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, hein? Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Irmãos, tá aí a campanha de agradecimento. 2 anos, irmão, 2 anos, glória a Deus, sonhando com essa campanha. E hoje o Senhor nos permitiu agradecer. Amém?